Os sumérios foram uma das civilizações mais antigas conhecidas, surgindo no sul da Mesopotâmia, o que hoje é o Iraque, por volta do ano 3100 a.C. Estabeleceram uma rede de cidades-estado, entre elas Ur, Uruk, Lagesh e Eridu. Atribuem-se a eles inúmeras inovações, como a escrita, a roda, sistemas avançados de irrigação e os primeiros códigos legais conhecidos. No seu auge, os sumérios dominaram a Mesopotâmia e influenciaram civilizações posteriores como os acádios, babilônios e assírios. Sua estrutura política consistia em cidades-estado independentes, cada uma governada por um rei que afirmava ter autoridade divina. O comércio floresceu, conectando Sumer a regiões tão distantes quanto o Vale do Indo e a Anatólia. Apesar de suas conquistas, os sumérios entraram em um declínio gradual. Sua queda começou por volta de 2300 a.C., quando Sargão de Acade conquistou Sumer e criou o primeiro império conhecido. Embora a cultura suméria tenha continuado, o domínio acadiano enfraqueceu a independência de suas cidades. Mais tarde, durante a terceira dinastia de Ur, Sumer experimentou um breve ressurgimento, mas, por volta de 2000 a.C., as invasões de elamitas e amorreus desestabilizaram a região. Ur, um dos últimos bastiões do poder sumério, caiu em 2004 a.C., marcando o fim de Sumer como entidade política. Após a queda, os sumérios foram gradualmente absorvidos pelas culturas sucessoras, especialmente a babilônica, que herdou grande parte de seu conhecimento, língua e sistemas administrativos. Com o tempo, o idioma sumério foi substituído pelo acadiano e, mais tarde, pelo aramaico. Embora sua civilização tenha desaparecido, suas contribuições lançaram as bases de futuros impérios, fazendo de sua influência uma das mais importantes da história da humanidade. O Império Acádio, fundado por Sargão de Acade por volta de 2334 a.C., foi o primeiro império conhecido na história. Uniu as cidades-estados sumérias e estendeu sua influência por toda a Mesopotâmia. No seu auge, estendia-se desde o Golfo Pérsico até o Mediterrâneo, abrangendo grande parte do atual Iraque, Síria e partes do Irã e da Turquia. Os acádios centralizaram o poder, padronizaram a administração e difundiram sua língua semítica, que mais tarde influenciaria os dialetos babilônico e assírio. Também promoveram o comércio, conectando a Mesopotâmia com regiões distantes, e contribuíram para a arte, a literatura e a guerra. No entanto, o império entrou em declínio devido a uma combinação de conflitos internos, invasões externas e fatores ambientais. Durante o reinado de Sharkali Shari, 2217-2193 a.C., enfrentaram rebeliões de povos submetidos e ataques dos Gutes, montanheses da região dos Agros. Além disso, a mudança climática, com secas e desertificação, enfraqueceu a agricultura e a economia. Com o colapso do poder central, a Mesopotâmia fragmentou-se em pequenos estados em conflito. O golpe final chegou por volta de 2154 a.C., quando os Gutes saquearam Acade e destruíram sua capital, pondo fim ao império. Após a queda, os acádios foram absorvidos por estados sucessores, especialmente a terceira dinastia de Ur, que restaurou brevemente o poder sumério. Ainda assim, a língua e a cultura acádias sobreviveram durante séculos, influenciando profundamente civilizações posteriores como a babilônica e a assíria. O território que havia sido o coração do império continuou sendo uma região disputada e culturalmente rica, mas Acade, como entidade política, desapareceu para sempre. A civilização minoica floresceu na ilha de Creta, aproximadamente entre 3000 a.C. e 1100 a.C., alcançando seu máximo esplendor entre 2000 e 1450 a.C.
Como uma das primeiras civilizações avançadas da Europa, os minoicos desenvolveram palácios luxuosos e complexos, como os de Knossos, Festus e Mália. Foram conhecidos por sua arte sofisticada, arquitetura avançada e uma complexa rede comercial que os conectava com o Egito, o Oriente Próximo e a Grécia continental. Os minoicos também criaram um sistema de escrita antigo conhecido como Linear A, que ainda permanece indecifrado. Sua sociedade era fortemente influenciada pelo comércio marítimo e exerceram um domínio naval no Mar Egeu. O declínio da civilização minoica foi um processo gradual, influenciado tanto por desastres naturais quanto por ameaças externas. Por volta de 1600 a.C., a erupção vulcânica da ilha de Thera, atual Santorini, provocou uma série de devastadores tsunamis e terremotos que danificaram gravemente as cidades minoicas. Embora tenham conseguido se recuperar, a civilização ficou consideravelmente enfraquecida. Por volta de 1450 a.C., os micênicos, um povo de língua grega vindo do continente, começaram a impor seu controle sobre Creta, apropriaram-se de muitos palácios minoicos e integraram aspectos da cultura minoica à sua própria. O colapso final da civilização minoica ocorreu por volta de 1100 a.C., provavelmente devido à prolongada dominação micênica, ao desgaste interno e a possíveis novas invasões. Após a queda, os minoicos foram absorvidos pela cultura micênica e, mais tarde, pela grega. Os antigos centros palacianos caíram em ruínas e a escrita linear A foi substituída pelo linear B micênico. Embora a identidade minoica tenha se desvanecido com o tempo, Creta continuou sendo um importante centro cultural e comercial. O legado minoico, contudo, perdurou. Influenciou profundamente a mitologia grega, assim como a arte e a arquitetura, deixando uma marca decisiva no desenvolvimento das civilizações europeias posteriores. O Império Hitita surgiu na Anatólia, o que hoje é a Turquia, por volta de 1600 a.C. e se tornou uma das civilizações mais poderosas do Antigo Oriente Próximo. No seu auge, entre os séculos XIV e XIII a.C., controlava vastos territórios que incluíam partes da atual Turquia, Síria e Iraque. Os hititas eram guerreiros e diplomatas experientes, célebres pelo uso de carros de guerra e por serem pioneiros na metalurgia do ferro. Sua capital, Hattusa, era um importante centro político e cultural. Rivalizaram com o Egito, a Babilônia e a Assíria, chegando inclusive a enfrentar o faraó Ramsés II na Batalha de Kadesh, 1274 a.C., um dos combates mais célebres da antiguidade, que culminou em um dos primeiros tratados de paz conhecidos na história. O império começou a declinar no início do século XII a.C., devido a conflitos internos, instabilidade econômica e ameaças externas. Uma série de más colheitas e a mudança climática enfraqueceram sua economia. A isso se somaram os choques com os assírios e as invasões dos enigmáticos povos do mar que desestabilizaram ainda mais a região. O golpe final chegou por volta de 1180 a.C., quando Hattusa foi destruída, provavelmente como consequência de uma rebelião interna ou de uma invasão externa. Os últimos reis hititas tentaram manter o poder, mas o império já havia se fragmentado em pequenos estados. Após a queda, os remanescentes da população hitita continuaram na região formando os chamados estados neo-hititas, na Síria e no sul da Anatólia. Esses pequenos reinos sobreviveram durante vários séculos, até serem absorvidos pelo Império Assírio. Embora o grande império tenha desaparecido, os hititas deixaram um legado duradouro. Influenciaram o direito, a administração e a estratégia militar das civilizações posteriores do Oriente Próximo. O Império Assírio
foi uma das civilizações mais poderosas do Antigo Oriente Próximo, com um domínio que se estendeu aproximadamente de 1365 a.C. até 609 a.C. No seu máximo esplendor, durante o período neo-assírio, 911-609 a.C., controlava vastos territórios que incluíam a Mesopotâmia, o Levante, a Anatólia e partes do Egito. Os assírios eram conhecidos por sua destreza militar, suas técnicas avançadas de cerco e suas táticas brutais contra os inimigos. Suas capitais, como Nínive e Assur, foram centros de administração, cultura e aprendizado. Reis como Tiglat-Pileser III, Sargão II, Senaqueribe e Assurbanipal expandiram o império através de conquistas implacáveis e estabeleceram uma das primeiras burocracias estatais organizadas. Apesar de sua força, o Império Assírio caiu devido à instabilidade interna, à excessiva expansão territorial e às invasões externas. No final do século VII a.C., ocorreram rebeliões generalizadas entre os povos submetidos. Os babilônios, sob o rei Nabopolassar, e os medos, liderados por Ciáxares, formaram uma aliança contra a Síria. Em 612 a.C., Nínive, o coração do império, foi saqueada e destruída, o que representou um golpe mortal. Os últimos focos de resistência à Síria caíram em Harran em 609 a.C., marcando o fim definitivo de seu domínio. O último rei assírio registrado, Assurbanipal II, tentou sem sucesso recuperar o poder antes de desaparecer da história. Depois da queda, o povo assírio foi absorvido principalmente pelas culturas babilônica e meda, embora muitos assírios tenham continuado a viver na região. No entanto, sua influência política se apagou e seu antigo território tornou-se um campo de batalha entre babilônios, medos e, mais tarde, persas. Apesar de seu desaparecimento, o legado assírio sobreviveu. Suas inovações no governo, nas táticas militares e nas infraestruturas exerceram grande influência sobre os impérios posteriores, incluindo o babilônico e o persa. O Império Neobabilônico surgiu em 626 a.C., após mais a queda do Império Assírio, e alcançou seu máximo esplendor durante o reinado do rei Nabucodonosor II, 605-562 a.C. Centrado na Mesopotâmia, tornou-se a potência dominante do Antigo Oriente Próximo, controlando vastos territórios que hoje correspondem ao Iraque, Síria, Líbano, Israel e Jordânia. Sua capital, Babilônia, foi uma das cidades mais magníficas da antiguidade. Era célebre por suas imponentes muralhas, a Porta de Ishtar e os lendários jardins suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O império desempenhou um papel fundamental na preservação da cultura mesopotâmica, revitalizando tradições sumérias e acádias, ao mesmo tempo em que impulsionava avanços em astronomia, matemática e literatura. Nabucodonosor II também é lembrado pela conquista de Jerusalém em 586 a.C., que provocou a destruição do Templo de Salomão e o cativeiro babilônico do povo judeu, um acontecimento central na história do judaísmo. O declínio do império começou após a morte de Nabucodonosor. Governantes fracos e conflitos internos minaram a estabilidade política. O último rei, Nabônido, foi especialmente impopular devido às suas reformas religiosas e à sua longa ausência de Babilônia. Em 539 a.C., o rei persa Ciro, o Grande, aproveitou-se dessa fraqueza. Suas tropas entraram em Babilônia após desviar o curso do rio Eufrates, e a cidade caiu sem grande resistência. Nabônido foi capturado, e Ciro proclamou-se novo governante, integrando Babilônia ao crescente Império Aquemênida. Depois da queda, Babilônia continuou sendo um centro cultural e administrativo de enorme importância, mas já não conservou sua independência. O povo neobabilônico foi absorvido pela sociedade persa
embora suas tradições, conhecimentos e contribuições científicas continuassem influenciando as civilizações posteriores. O Império Romano do Ocidente foi a metade ocidental do Império Romano, estabelecido formalmente após a divisão do Império no ano 285 depois de Cristo, pelo imperador Diocleciano. No seu auge, Roma controlava vastos territórios ao longo da Europa, do norte da África e da bacia do Mediterrâneo. Foi um centro de poder militar, engenharia, administração e cultura, lançando as bases do que hoje conhecemos como civilização ocidental. As redes de estradas, os sistemas legais e as estruturas administrativas romanas influenciaram profundamente as sociedades europeias posteriores. No entanto, entre o final do século IV e o início do V, o Império entrou em um processo de enfraquecimento devido à instabilidade política, às dificuldades econômicas, ao declínio militar e às invasões bárbaras. A corrupção, as guerras civis e a dependência de exércitos mercenários corroeram sua força. Ao mesmo tempo, diversas tribos germânicas começaram a invadir suas fronteiras. Os visigodos, liderados por Alarico, saquearam Roma em 410, um fato que marcou profundamente a população. Mais tarde, em 455, os vândalos repetiram a devastação da cidade. A queda final ocorreu em 476 d.C., quando o líder germânico Odoacro depôs o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo. Diferentemente de ocasiões anteriores, nenhum novo imperador foi nomeado, o que marcou simbolicamente o fim do império no Ocidente. Após sua queda, o território fragmentou-se em vários reinos bárbaros. As populações adaptaram-se aos novos governantes, misturando tradições romanas com costumes germânicos. O latim permaneceu como língua dominante e o direito romano continuou influenciando os sistemas legais medievais. Os antigos territórios imperiais evoluíram para estados medievais iniciais, como os reinos franco, visigodo e ostrogodo. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente, conhecido mais tarde como Império Bizantino, perdurou por quase 1000 anos a mais, preservando grande parte do legado romano. Apesar de sua queda, a herança do Império Romano do Ocidente sobreviveu em sua língua, seu direito e seus fundamentos culturais, que continuaram moldando a história da Europa durante séculos. O Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, surgiu após a divisão do Império Romano no ano 285 depois de Cristo e perdurou por mais de 1000 anos, até sua queda em 1453. Sua capital foi Constantinopla, que se tornou um grande centro político, comercial, cultural e religioso. O Império preservou o direito romano, a cultura grega e as tradições cristãs. Sob imperadores como Justiniano I, Bizâncio expandiu seus territórios, compilou o célebre Código Justiniano e construiu monumentos arquitetônicos impressionantes, como a Basílica de Santa Sofia. O Império desempenhou um papel crucial no comércio, na diplomacia e nos conflitos militares, funcionando como uma ponte entre o mundo antigo e a Idade Média. O declínio de Bizâncio foi gradual, marcado por lutas internas, dificuldades econômicas e ameaças externas. Em diferentes períodos, sofreu invasões persas, árabes, búlgaras e, mais tarde, turcas seljúcidas. Um golpe devastador chegou com a Quarta Cruzada, em 1204, quando os cruzados ocidentais saquearam Constantinopla, enfraquecendo enormemente o poder bizantino. Embora a cidade tenha sido recuperada em 1261 sob a dinastia Paleóloga, o Império nunca voltou a alcançar sua antiga força. O desfecho final chegou em 1453, quando os otomanos, sob o comando do sultão Mehmed II, sitiaram Constantinopla. Em 29 de maio, após semanas de cerco, a cidade caiu. O imperador Constantino XI Paleólogo morreu em combate
marcando o fim do Império Bizantino. Após a queda, muitos sábios, artistas e eruditos bizantinos fugiram para a Europa Ocidental, levando consigo conhecimentos que alimentaram o Renascimento. Os habitantes que permaneceram tornaram-se súditos otomanos e Constantinopla foi renomeada Istambul, transformando-se na nova capital do Império Otomano. Apesar de seu desaparecimento, a herança bizantina perdurou. Sua arte, seu direito, o cristianismo ortodoxo e suas tradições culturais influenciaram profundamente a Rússia, a Europa Oriental e o mundo islâmico. Desse modo, embora seu império tenha caído, o legado de Bizâncio continuou moldando a história da Europa e do Mediterrâneo durante séculos. O Império Inca, a maior civilização da América pré-colombiana, prosperou na região andina da América do Sul desde o início do século XV até sua queda no século XVI. No seu auge, o império se estendia pelos atuais Peru, Equador, Bolívia, Chile, Argentina e Colômbia, com sua capital em Cusco. Os Incas desenvolveram uma sociedade avançada, com uma extensa rede de caminhos, sistemas agrícolas em terraços e arquitetura monumental, destacando construções como Machu Picchu. Seu governo era altamente organizado. Utilizavam os quipus, cordas com nós, para o registro de informações e aplicavam um sistema de trabalho comunitário chamado Mita. A religião também unificava o império com o culto a Inti, o deus Sol, e o Sapa Inca era considerado de origem divina. O declínio do império começou após a morte do imperador Huayna Capac por volta de 1527. Seus filhos, o Huáscar e Atahualpa, enfrentaram-se em uma sangrenta guerra civil pela sucessão. Atahualpa saiu vitorioso, mas seu governo foi breve. Em 1532, o conquistador espanhol Francisco Pizarro chegou com um pequeno exército e capturou Atahualpa em Cajamarca. Apesar de os incas terem pago um resgate imenso em ouro e prata, Atahualpa foi executado em 1533. Depois disso, os espanhóis avançaram sobre Cusco e desmantelaram a estrutura imperial. Os incas resistiram sob a liderança de Manco Inca, que estabeleceu um reduto em Vilcabamba, o qual sobreviveu até 1572, quando foi destruído pelos espanhóis. Após a conquista, a população inca sofreu enormemente com o trabalho forçado, a escravidão e as doenças trazidas da Europa. O território foi reorganizado em colônias espanholas e grande parte das tradições indígenas foi reprimida. No entanto, o legado inca persistiu. Muitas comunidades conservaram sua cultura, sua língua, quichua e suas práticas agrícolas. A engenharia, a organização social e as obras arquitetônicas dos incas continuam sendo um testemunho da grandeza desse império. O Império Azteca foi uma poderosa civilização mesoamericana que prosperou entre os séculos XIV e XVI, no que hoje é o centro do México. Os astecas, também chamados mexicas, fundaram sua capital Tenochtitlan em 1325, em uma ilha do Lago Texcoco. Por meio de conquistas militares e alianças estratégicas, construíram um vasto império que controlava numerosas cidades-estado e exigia tributo dos povos submetidos. Os astecas desenvolveram uma sociedade sofisticada, com impressionantes realizações arquitetônicas, uma extensa rede de comércio e um complexo sistema religioso. Sua cosmovisão girava em torno de divindades como Huitzilopochtli e Quetzalcóatl, e seus rituais incluíam sacrifícios humanos como oferenda aos deuses. Sua influência estendeu-se por grande parte da Mesoamérica, tornando-os uma das civilizações mais poderosas de seu tempo. A queda do império começou em 1519, com a chegada do conquistador espanhol Hernán Cortés. No início, o imperador Moctezuma II o recebeu, mas os espanhóis aproveitaram as divisões internas e as tensões com os povos submetidos aos astecas. Em 1520, após o massacre de nobres mexicas perpetrado pelos espanhóis, estourou uma rebelião.
Cortés e seus homens fugiram no episódio conhecido como a Noite Triste. No entanto, Cortés reorganizou-se com o apoio de povos aliados, como os tlaxcaltecas, e lançou um cerco final contra Tenochtitlan em 1521. Após meses de fome, doenças e combates, a cidade caiu em 13 de agosto de 1521. Moctezuma II havia morrido antes, em circunstâncias incertas, e seu sucessor, Cuauhtémoc, foi capturado e executado pouco depois pelos espanhóis. Após a conquista, os espanhóis destruíram templos e edifícios, erguendo sobre suas ruínas a nova Cidade do México. A população asteca sofreu gravemente por causa das doenças trazidas da Europa, do trabalho forçado e da repressão cultural. Muitos foram escravizados ou absorvidos na nova sociedade colonial. Apesar da queda, o legado asteca sobreviveu em sua língua, o náhuatl, suas tradições, arte e cosmovisão, que continuam presentes na identidade cultural do México até a atualidade. O Império Otomano foi um dos mais poderosos da história, com uma duração de mais de 6 séculos, de 1299 até 1922. Fundado por Osman I na Anatólia, o império expandiu-se rapidamente, conquistando vastos territórios no sudeste da Europa, no Oriente Médio e no norte da África. No seu auge, durante os séculos XVI e XVII, sob o sultão Suleimão, o Magnífico, o Império Otomano foi uma potência global que controlava importantes rotas comerciais e influenciava a política, a cultura e os assuntos militares de 3 continentes. Os otomanos desenvolveram uma administração sofisticada que combinava o governo islâmico com uma sociedade multiétnica e multirreligiosa. Sua capital, Constantinopla, atual Istambul, tornou-se um próspero centro de comércio, aprendizado e arquitetura, com monumentos emblemáticos como a Mesquita Azul e a Renovação de Santa Sofia. O declínio do império começou de forma gradual no final do século XVII. As derrotas militares, os problemas econômicos, a corrupção interna e o surgimento de movimentos nacionalistas foram enfraquecendo-o pouco a pouco. No século XIX, a fraqueza otomana era tanta que, na Europa, era conhecido como o homem doente da Europa, enquanto as potências europeias aproveitavam sua fragilidade para expandir sua influência. A Primeira Guerra Mundial representou o golpe final. O Império Otomano aliou-se à Alemanha e aos impérios centrais, mas sofreu uma derrota devastadora. Em 1920, o Tratado de Sèvres desmantelou grande parte de seu território. Em 1922, o sultão Mehmed VI foi deposto e, no ano seguinte, Mustafa Kemal Atatürk aboliu oficialmente o sultanato, proclamando a República da Turquia. Após a queda, os antigos territórios otomanos foram divididos pelas potências europeias, dando origem à criação de estados modernos como Turquia, Síria, Iraque e outros nos Balcãs e no Oriente Médio. A elite dirigente otomana perdeu seu poder, enquanto as populações tiveram de se adaptar a novas identidades nacionais. Apesar de seu desaparecimento, o legado otomano permanece vivo. Sua arte, arquitetura, gastronomia e tradições culturais continuam profundamente enraizados nas regiões que um dia governou. O Império Austro-Húngaro foi uma das principais potências da Europa entre 1867 e 1918. Surgiu após o Compromisso Austro-Húngaro de 1867, que estabeleceu uma monarquia dual. Áustria e Hungria compartilhavam um mesmo monarca, o imperador Francisco José I, mas mantinham seus próprios governos internos. O império abrangia vastos e diversos territórios, incluindo os atuais Áustria, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, além de partes da Polônia, Ucrânia, Romênia e Itália. Era um estado multiétnico composto por alemães, magiares, tchecos, eslovacos, croatas, eslovenos, poloneses, ucranianos,
romenos e italianos, entre outros povos. Durante a segunda metade do século XIX, o Império foi uma força política, econômica e militar influente na Europa, desempenhando um papel fundamental na diplomacia continental e no desenvolvimento industrial. No entanto, sua diversidade étnica também foi uma de suas maiores fraquezas, já que o surgimento de movimentos nacionalistas gerava tensões constantes entre seus diferentes povos. A Primeira Guerra Mundial foi o detonante de seu colapso. Em 1914, após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, iniciando o conflito global. Ao longo da guerra, o Império sofreu repetidas derrotas militares, graves problemas econômicos e um crescente descontentamento social. Em 1916, Francisco José I morreu e seu sucessor, o imperador Carlos I, tentou realizar reformas para salvar o império, mas fracassou. No final de 1918, quando a guerra se aproximava do fim, os diversos povos submetidos começaram a declarar sua independência, provocando a desintegração definitiva do Estado. Após sua dissolução, seus antigos territórios deram origem a vários estados independentes, como Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia, enquanto outras regiões foram anexadas por países vizinhos. A queda do Império marcou o fim de séculos de domínio da dinastia dos Habsburgo na Europa Central e transformou radicalmente o mapa político do continente. As tensões nacionalistas não desapareceram. A complexa herança do Império Austro-Húngaro contribuiu para os conflitos que, décadas depois, culminariam na Segunda Guerra Mundial. Se você gostou deste resumo sobre as grandes civilizações que marcaram a história, comente o que achou e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo como este.